A pauta da semana. Saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba. Estamos iniciando o programa Pauta da Semana. Eu sou a Sandra Bittencourt e agradeço a sua companhia. No programa de hoje, a crise na saúde pública de Porto Alegre. A Prefeitura licitou e contratou o Instituto do Paraná para a gestão de 67 unidades básicas de saúde, alegando necessidade de reduzir custos. Resultado, muitos profissionais não aceitam salários menores e a perda de benefícios. E a população corre o risco de ficar sem atendimento, pelo menos sem aquele acompanhamento cotidiano e integral. Isso acaba gerando impacto também nas emergências dos hospitais, justamente nesta época do ano em que as crises respiratórias tanto afetam a população. Vamos ouvir o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Matias, e o secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter. E mais, nos comentários de hoje, Eduardo Leães, produção brasileira de azeite de oliva bate recorde, com destaque para o Rio Grande do Sul. Tamara Costa no Minuto do Turismo. São Leopoldo Fest 2026 está a pleno vapor e vai até domingo. A Delicel no quadro Curtindo a Vida aos 60+. Porto Alegre, cidade hostil à pessoa idosa. No meu comentário, entrou em vigor o decreto que garante mais proteção para mulheres nas redes sociais. Fiquem com a gente. A saúde pode estar em colapso em Porto Alegre? Já estamos na linha com o presidente do CIMERS, Dr. Marcelo Matias. Dr. Marcelo, vocês ainda apontam nas UBSs falta de estrutura e de material, falta de espaço, falta de materiais básicos e manutenção, equipes de saúde mental sem especialistas e a tal quebra, vamos ver se eu vou conseguir falar direitinho, da longitudinalidade. Sem equipe fixa, perde-se o acompanhamento contínuo do paciente, aquele acompanhamento ao longo do tempo. Em síntese, piora na qualidade do atendimento e sobrecarga nas emergências. Esse é o quadro. Infelizmente, é o que se apresenta para a atenção primária da saúde de Porto Alegre. Nós precisamos ali ter não apenas profissionais que façam atendimentos nos consultórios, eles precisam ter um atendimento contínuo que inclui fazerem parte das próprias comunidades, fazerem atenção primária, fazerem prevenção e, portanto, são atividades muito mais importantes do que aquelas que possam ser feitas meramente por colegas que vão fazer o atendimento direto na hora da consulta. Então, este problema é o que nós estamos tendo. Perdemos parte das equipes, estamos contratando novos profissionais com um salário menor e, portanto, muitos deles, inclusive, por pessoa jurídica e não por pessoa física, e, portanto, se transformou num contrato talvez mais temporário, até porque este próprio contrato vai durar, o que nos conste, em torno de, no máximo, 2 anos. Não é assim que se faz a atenção primária. A atenção primária se faz com a continuidade dos profissionais por longos períodos dentro das comunidades. Não tem previsão de concurso público, doutor? Há toda uma confusão aí entre o que é salário líquido, o que é salário bruto, o que tem de bonificação, tem algumas categorias que tem, outras não. Tá muito confuso para a gente compreender qual foi efetivamente a perda salarial de profissionais, de médicos especialistas, porque eu tenho uma tabela aqui com um valor que parece ser bem baixo, de até R$17 mil para um médico especialista. É difícil a gente pensar num psiquiatra com dedicação exclusiva aí de 40 horas com esse valor, correto? Eu acho que é extremamente importante essa tua pergunta, até porque tanto o secretário, e eu sei que vais conversar com ele, quanto o dono do IAG, tem feito uma confusão que pode ser por erro ou talvez por outros interesses. Eles costumam utilizar os valores líquidos que se tinham pela Santa Casa Divina Providência e comparam com os valores brutos, e diga-se de passagem, brutos por PJ, para os novos contratados. Então vamos trazer um pouco de tranquilidade para isso. Nós temos a tabela do próprio IAG e os seletistas vão ficar no salário, inclusive temos já a própria publicação do IAG em torno de R$17 mil. O salário
Isso é o salário bruto. O salário bruto do pessoal que trabalha na Santa Casa e trabalhava na Divina Providência chegava a 26 mil. Portanto, vamos trabalhar com salários brutos? Vamos trabalhar com salários brutos. Quando eles citam um valor de 19, que eles têm citado, eles estão citando pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, segundo um ofício da própria prefeitura, ele é uma coisa excepcionalíssima, justamente porque eles não estão conseguindo fechar as escalas. Então, o que a população precisa saber? Que está sendo feito contrato excepcionalíssimo de uma forma inadequada, que é a pessoa jurídica, cuja manutenção tem-se zero garantia e, especificamente, quando a gente entra para a questão de psiquiatras, eles não conseguiram contratar o número correto de psiquiatras, estão contratando pessoas com experiência em psiquiatria. Então, o que tem que ficar claro é que nós temos uma atenção primária que era uma referência em termos de país, a de Porto Alegre, e ela está sendo precarizada com PJs, com médicos que não são especialistas e com uma redução salarial que, no meu entender, pode comprometer o sistema que era um exemplo para o futuro. E quem vai sentir isso, sem dúvida alguma, é a própria população. Por isso que é um assunto que parece ser meramente salarial, mas é muito mais do que isso, e eu tenho certeza que todas as pessoas que conhecem como se faz a atenção primária sabem o quão relevante, o quão importante é a manutenção desse profissional por longos períodos dentro das comunidades. E é isso que está sendo comprometido nesse exato momento. Para a gente encerrar, lhe peço para ser breve. Claro. A gente recebeu aqui denúncias, né, não só de falta de pessoas, mas também de material, alegando que a nova empresa não administrou uma operação tão grande que nos postos tem locais sem oxigênio, por exemplo, em época de bronquiolite e exacerbação de asma, e também não tem como aspirar uma criança ou deixar alguém saturando mal no oxigênio até o SAMU chegar. Quer dizer, também tem registros das condições que acabam sendo precárias. Isso é um pulinho para quebrar o sistema? É exatamente isso que está acontecendo. Inclusive, o próprio secretário já fez 4 notificações para a empresa por iniquidades no cumprimento do contrato. A atenção primária não se faz com denúncias. A atenção primária se faz com a manutenção de longo prazo de um sistema que funciona bem. E é justamente por isso que talvez a gente tenha que cumprir o TAC de 2007, que a Prefeitura, inclusive, perdeu a última decisão na Justiça de 2025, e então, o que nós estamos propondo é que seja feito concurso público para atenção primária no nosso município. E talvez aí esteja uma solução de longo prazo que seja benéfica para todos. Tá muito bem, muito obrigado, uma boa semana, um bom trabalho. Dr. Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. E agradeço muito. Estamos sempre trabalhando pela saúde da população e pelos médicos. O CIMERS alega a redução drástica de salários, ocasionando falta de médicos, equipes incompletas e precarização. A gente conversa agora com o secretário da Saúde de Porto Alegre, Dr. Fernando Ritter. O que a Prefeitura pretende fazer para consertar isso e para estabelecer um novo funcionamento para esta atenção básica de saúde, secretário? Bom, prazer imenso poder estar conversando com vocês, podendo fazer alguns esclarecimentos. Eu acho que tem muita situação aí mal contadas as histórias, né? Primeiro dizer que a saída das duas instituições, tanto a Santa Casa quanto a Divina Providência, ela foi uma decisão por parte deles, né? Eles solicitaram aí um reajuste maior do que o núcleo de governo coordenado, né, pela Secretaria da Fazenda, Planejamento, o próprio gabinete do prefeito, poderiam permitir isso, né? Nós conseguimos alcançar aí um valor aí de pouco mais de 6% de reajuste, tá? Duas instituições, o IB Saúde e o Vila Nova, aceitaram, e a Santa Casa e o Divina optaram por não dar continuidade nesse processo. Fizemos um processo licitatório. Esse processo licitatório teve um vencedor, né, que foi até questionado aí pelos CIMERS, né, mas felizmente a gente vinha dizendo que esse processo era bem transparente, coordenado por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, sob a orientação da Procuradoria, e não teve êxito o pedido de anulação do edital, porque ele seguiu todos os trâmites legais e o IAG foi o vencedor nesse processo. A partir desse momento nós começamos as tratativas com eles, né, obviamente com o limite financeiro que foi imposto pela Prefeitura de Porto Alegre, né? Por que isso, né? Primeira coisa, a gente tem que entender que ou a gente fazia um processo licitatório, tá? Porque as instituições diziam que não tinham condições de manter
os custos, e isso estava dando prejuízo para eles, e a gente teve que fazer com o limite que a gente já vinha colocando para as instituições. Não era correto a gente colocar valores diferentes nesse processo, né? O IAG foi o vencedor. Ele definiu salários, né? Esses salários realmente foram inferiores, isso é uma coisa que a gente também não gostou, a gente fez toda uma discussão com eles para atingir até o limite, que a gente chama de limite prudencial desse contrato, que até 85% do valor que foi repassado e que está sendo repassado mensalmente, ele é para pagamento de salário. Acima desse valor, né, acaba tendo outros prejuízos, afinal de contas a instituição tem a obrigação também de compra de insumos, materiais, manutenção das unidades de saúde, bem como compra de produtos para que isso funcione, né? Os salários eles foram menores. O que nós estamos fazendo, né? Primeiro, junto com a instituição, cobrando que eles consigam a filantropia deles, tá? Pois isso ele perguntar permitirá... desse ponto da filantropia, inclusive com relação à Santa Casa e o Beneficência Portuguesa. Isso. Divina Providência. Divina Providência. A filantropia não poderia ser acionada para ter equilibrado os valores com eles e não precisar fazer essa troca? Não foi possível? Né? E agora pode ser que se use? É que é o seguinte, a filantropia ela é dada pelo Ministério da Saúde com critérios técnicos, tá? A instituição ela faz a solicitação, não é o município de Porto Alegre, não é um ato de doar, entendeu? Eles têm que comprovar critérios técnicos. Eles tentaram já 2 vezes e não foi aprovado pelo Ministério da Saúde, tá? E eles estão tentando se adequar a esse processo. Não é qualquer instituição que se coloque à disposição para fazer essa filantropia. Mas a gente tenha ajudado no que for possível, no que é permitido, no que é legal, a gente poder fazer esse processo. Então, assim que eles tiverem essa correção, os valores que hoje, por exemplo, na Zona Leste de Porto Alegre, que é a maior, com 37 unidades de saúde, permite aí um valor acima de 850 mil reais, isso é revertido em salários, por óbvio, né? A gente também, é importante esclarecer, né, que a gestão da saúde é do município, as regras são impostas pelo município, e a instituição precisa cumprir esse processo. Então a gente fizemos 4 notificações para eles, uma relacionada a uma possível falta de oxigênio nas unidades de saúde. A gente mencionou que foi aqui, secretário, falta de oxigênio lá na Leste, o que impede, inclusive, de atender aí crianças com bronquiolite, fazer aspiração, e enfim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem muita mentira sendo colocada aí dentro do processo, porque a gente agiu muito rápido. A gente também direcionou oxigênios nossos, obviamente que a empresa que assumiu deveria ter feito esse processo. Não teve prejuízo para atendimento das crianças e a gente conseguiu reverter isso, mas eles tomaram a notificação. A outra questão era o Vale Transporte. Eles precisam dar o Vale Transporte no primeiro dia que as pessoas começam a trabalhar. Eles acabaram dando 3 ou 4 dias depois, alegaram que o pagamento saiu depois. Mas uma instituição, ela precisa ter uma organização para que esse primeiro dia, porque tem um trâmite dentro das prefeituras de Porto Alegre e todas as prefeituras, a gente não consegue pagar antecipado do início das atividades, né? Nós também notificamos eles pela questão da falta dos profissionais, e se eles continuarem, há uma redução clara dentro do processo. Nesse momento, né, do dado de ontem, são 14 médicos que estão faltando, no total são 54 profissionais nos quase 800 que deveriam ser colocados, né, dentro dos processos, né? E isso está sendo notificado, esses valores serão descontados, eles pagarão a partir da fiscalização que a gente faz dentro desse processo, né? Eles se habilitaram, foram muito qualificados para fazer o processo de seleção. Agora é obrigação deles também fazer isso em cuidar da saúde, né? É importante isso dizer, né? Nós também tínhamos falta de profissionais antes com as outras instituições, né? Quando eu vejo instituições sindicais falando, parece que o mundo acabou. Não, a gente tem aí metade das unidades básicas de saúde sendo substituída, a outra metade funcionando normalmente, como era. É importante dizer que os salários, por exemplo, do IAG, eles são muito similares aos valores que são hoje praticados em algumas categorias para que o IB, que houve a troca quase 3 anos atrás. Obviamente que os médicos teve uma redução aí de em torno de 23 mil para 20 mil reais, né? Não é uma coisa que a gente gosta, é óbvio que não dentro desse processo, mas isso foi
as condições que a prefeitura pôde nos permitir, né? E a gente sabe que se a gente não fizesse isso, chegava lá em novembro, dezembro, ia faltar recurso para pagar 13º, começar a atrasar, assim como outros municípios aqui da região metropolitana, e vocês anunciam com muita frequência, médicos recebendo salário atrasado, 5, 6, 7 meses. Isso a gente não vai permitir dentro do município de Porto Alegre, e vamos lutar, obviamente, se melhorar as condições financeiras, a gente poder fazer reajustes, aumento dos valores repassados para as instituições, não só IAG, mas também o Vila Nova e o IB Saúde, para a gente poder qualificar. A gente vai fazer isso, a gente tem conversado com o prefeito Sebastião Melo, mas lembre que nós estamos passando por um momento ainda pós-enchente que inspira cuidados, né? Nós tivemos que fazer algumas obras emergenciais. As pessoas dizem, mas tem dinheiro de outros lugares. Não, o recurso municipal que foi investido aí para a gente poder colocar a cidade de pé passa de 1,5 bilhões de reais. Esse dinheiro ele não saiu do nada. Então nós tivemos que fazer alguns cortes e um dos cortes é não poder dar o reajuste que as instituições solicitaram, e a gente foi no limite que a própria Secretaria da Fazenda colocou. Não era uma coisa que a Secretaria Municipal de Saúde queria, obviamente, né? Nós também estamos frustrados desse processo. Entendi. Eu gostaria só que o senhor, para a gente encerrar aqui, que até já extrapolamos um pouco o tempo, a principal crítica que chega é do desmonte da atenção básica à saúde, que Porto Alegre foi referência, a quebra longitudinal, da longitudinalidade, ou seja, desse acompanhamento integral de toda a família por muito tempo. A crítica é que com esses salários reduzidos e com uns tipos de contratação, inclusive, né, pessoas jurídicas que estão sendo feitas, não se terá um médico ou uma equipe acompanhando aquela comunidade como deveria ser. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu peço que o senhor seja breve. Eu digo que é o seguinte, né? Esse é o discurso do sindicato. Nós vamos fazer, como município de Porto Alegre, tudo que está no nosso alcance para que a gente possa dar um atendimento de qualidade para as pessoas. Nós vamos sim continuar fazendo atendimento, não é a primeira vez que a gente faz a mudança, parece que a coisa aconteceu da noite para o dia, não é assim que acontece, e nós vamos sim dar condições para ter um atendimento. Se a instituição não conseguir, obviamente que ela será responsabilizada e penalizada de acordo com o contrato que ela sim assinou. Então, queria tranquilizar a população que nós vamos fazer de tudo para que a saúde de Porto Alegre continue sendo referência e modelo, e nós vamos sim, respeitando todos os atributos da atenção primária à saúde, dar uma qualidade na assistência da atenção primária à saúde. Lembrando que não é só essas unidades de saúde que o município tem, né? Nós temos mais de 240 prédios funcionando e a saúde ela continua ativa e com muita eficiência. Muito bem. Secretário Municipal da Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, obrigado pelos seus esclarecimentos, bom trabalho. Obrigado, um grande abraço. Vamos à reportagem de Eduardo Leães. Produção brasileira de azeite de oliva bate recorde com destaque para o Rio Grande do Sul. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura e Hidroliva apontaram que a produção brasileira de azeite de oliva foi de 1.434.000 litros, o maior volume já registrado no país. O Rio Grande do Sul liderou a produção nacional com 1.170.000 litros de azeite. A vice-presidente do Hidroliva, Solange Neves, nos fala desses números positivos. Oi, Eduardo. Sim, esses números foram grandiosos na safra deste ano. Chegamos a 1.434.000 litros no Brasil, como tu bem colocaste, uma safra recorde. E o Rio Grande do Sul, o protagonismo, né, com 1.170.000, também a sua maior safra, Eduardo. O segundo local do Brasil qual foi? Na Serra da Mantiqueira, Eduardo. Isso pega Minas e São Paulo, com 250.000 litros. Então, a Serra da Mantiqueira é o segundo colocado. Depois vem Santa Catarina, com 10.000 litros. Santa Catarina começa a despontar como um grande produtor de azeite de oliva brasileiro. O Paraná, esse ano, teve o início da sua safra, 2.500 litros, e o Espírito Santo, Eduardo, que isso foi a nossa maior novidade, né, com 1.500 litros.
E a que se deve essa grande produção no ano passado? Então, Eduardo, são vários fatores conjugados que se somaram de forma positiva. Sem sombra de dúvidas, o primeiro, uma primavera muito boa, um clima muito bom. Tivemos 2025 propenso para a safra dos grãos, da oliva. Então, isso é o primeiro fator. O segundo fator é o amadurecimento dos nossos pomares. O pomar, ele começa a atingir a sua idade de produção após os 5 anos, mais próximo dos 7, 10 anos. E os nossos pomares no Brasil estão começando a atingir essa marca. E, por fim, próprio conhecimento da porteira para dentro, que cada produtor, cada um de nós tem feito e desenvolvido isso para entender o que funciona e o que não funciona em cada propriedade. Essa produção vai ser suficiente para abastecer o nosso mercado? Jamais, Eduardo. Nós ficamos em 1% do consumo de azeite de oliva que o consumidor brasileiro hoje absorve. Então, é muito pequeno, mas é um azeite muito bom, é um azeite extra virgem, é um azeite diferenciado e que eu aproveito o teu canal para pedir que todos os consumidores brasileiros aproveitem o nosso produto que está fresco, está saindo do lagar, está realmente uma safra azeitada. E é um produto de qualidade comprovado. É um produto de qualidade comprovada, tanto que todos esses concursos que os senhores têm escutado, olha, produtor brasileiro daqui, produtor brasileiro de outro local, ganhou um prêmio internacional. Hoje, o Brasil, em qualquer concurso que disputa, tem ganhado prêmios. Os prêmios se tornaram rotinas dos produtores que colocam seus azeites para concursos. É o Rio Grande do Sul e o Brasil produzindo um azeite de oliva de excelência. É isso, Eduardo. O Brasil está fazendo um azeite muito bom. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos também o selo prêmio, que é um trabalho da Secretaria de Inovação em parceria aí com o Hidroliva, e exatamente para o consumidor entender. Os nossos patamares, acidez em azeite não quer dizer nada, tá, Eduardo? Muitos anos acreditamos que isso era base para comprar. Mas eu peço para o senhor que nas gôndolas é a data do invase, a data da produção. Isso sim faz sentido. Azeite, diferente do vinho, tem que ser consumido quanto mais jovem, melhor. Né? Um azeite de 4, 5 anos, com certeza não tem mais as mesmas propriedades. Eduardo. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Liães. O meu comentário de hoje é sobre as novas regras que garantem mais proteção às mulheres nas redes sociais. O decreto 12976 já entrou em vigor desde a última terça-feira, dia 20. As plataformas digitais passam a ter novas obrigações nas seguintes situações: conteúdos íntimos não autorizados, perseguição e violência psicológica, ameaça e discurso de ódio contra as mulheres e ainda inteligência artificial usada para a violência de gênero. As mulheres, a partir de agora, poderão fazer denúncia na própria plataforma em que o conteúdo foi postado. E os prazos para a plataforma agir são os seguintes: até 2 horas para remover conteúdo íntimo sem consentimento, até 6 horas para excluir conteúdos ilegais e até 24 horas para outros casos de violência. Além disso, as redes sociais vão divulgar o Ligue 180. Vão também precisar preservar provas e informar a usuária das medidas adotadas. Já era sem tempo. O que vocês acham das medidas? Eu acho justo e necessário. E agora um olhar para os nossos ouvintes 60+, a Delicel. Porto Alegre, cidade hostil para a pessoa idosa? Porto Alegre, que já foi considerada cidade sorriso, no dizer de Nilo Ruschel, quando escreveu sobre a Rua da Praia, hoje é uma cidade completamente hostil à pessoa idosa, assim como às pessoas com deficiência, e eu diria até para todos os caminhantes da nossa capital. As calçadas estão completamente detonadas, lajotas soltas e notícias que nos chegam de que pessoas caíram, se machucaram, quebraram, enfim. Porto Alegre não é uma cidade que gosta de velhos.
Porto Alegre não é uma cidade que gosta de pessoas idosas, é uma cidade que exclui, ela não inclui, muito pelo contrário. No centro histórico nós temos mais de 40% de pessoas acima de 60 anos, onde as pessoas quase não conseguem circular. Vamos pegar algumas ruas do próprio centro histórico. Recentemente foi feita uma obra de recuperação do quadrilátero central. Se hoje caminharmos pela Rua da Praia, há poças d'água quando chove, qualquer coisinha tem poças d'água. Lajotas que foram colocadas há menos de 6 meses estão soltas. Para não falar numa rua como a antiga Rua Nova, hoje a Rua Andrade Neves. É uma das ruas impossíveis praticamente de caminhar na calçada, as pessoas vão para o leito da rua. Agora imagine num dia de chuva descer a General Câmara, a ladeira, escorregadia, com lixos espalhados, e assim vai continuando para o bairro, para os bairros. Nós temos queixas na Cidade Baixa, na Zenha, no Menino Deus, onde quer que a gente vá. Há uma proposição antiga de que os passeios, as calçadas fossem assumidas pelo poder público municipal. Hoje são os privados, as pessoas que devem conservar as calçadas, mas não há fiscalização. Se houvesse um cuidado com as ruas, com as calçadas, com a pintura para atravessar a rua, um meio-fio que fosse visível, creio que a prefeitura poderia colocar na cobrança do IPTU uma taxa adequada para esse tipo de preocupação, de preservação da dignidade da pessoa humana que não esteja em risco. Hoje Porto Alegre exclui. Hoje Porto Alegre é uma cidade hostil à pessoa idosa. Minuto do Turismo, comentário da jornalista Tamara Costa Pereira. A São Leopoldo Fest 2026 está a pleno vapor e vai até o domingo, comemorando os 202 anos da imigração alemã no Brasil. Boa noite, Sandra. Boa noite aos ouvintes da Rádio Guaíba. O Rio Grande do Sul tem uma riqueza cultural que se revela em suas festas e, neste fim de semana, São Leopoldo convida gaúchos e visitantes para celebrar uma história que ajudou a construir a identidade do nosso estado. A São Leopoldo Fest 2026 está a pleno vapor e vai até o domingo, comemorando os 202 anos da imigração alemã no Brasil. Com entrada gratuita, a festa reúne mais de 100 atrações, entre shows, gastronomia típica, o tradicional Biergarten, jogos germânicos e diversas atividades para toda a família. Um dos momentos mais aguardados será amanhã, sábado, com o desfile da imigração, que percorrerá a Rua Independência, homenageando os imigrantes que chegaram ao Rio Grande do Sul e deixaram um legado de trabalho, cultura, empreendedorismo e tradições que permanecem vivas até hoje. Mais do que um evento, a São Leopoldo Fest é uma oportunidade para valorizar nossas origens, fortalecer o turismo regional, mostrando que a cultura continua sendo um dos maiores patrimônios do povo gaúcho. Um ótimo fim de semana a todos, os nossos ouvintes, com muitos passeios e momentos especiais. Porque viajar é muito mais do que conhecer lugares, é viver histórias, preservar culturas e criar memórias que nos acompanham para sempre. Até o nosso próximo encontro. Estamos encerrando o programa de hoje, que teve nos trabalhos técnicos Jorge Brum e Luciano Vargas e na mesa de áudio Daniel Zucco. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Você ouviu a Pauta da Semana.